dia, prezados estudantes. Sejam todos vocês bem-vindos novamente ao nosso curso de Introdução à Economia Matemática. Então, hoje nós vamos começar a trabalhar a parte de nós vamos começar a trabalhar a parte de preferências de teoria do consumidor. Então, antes de começar, eu vou falar algumas questões organizacionais, de novo, com respeito à aula. Tem uma coisinha por aqui. Não, tá bom. Então, gente, primeiramente, lembrar que vocês têm disponibilizado um blog, onde eu estou deixando todas as informações do curso. E aí vocês vão conseguir ver, eu deixei a primeira lista, e além da primeira lista, vocês também têm os slides das aulas correspondentes a esta semana. Então, se vocês neste momento quiserem abrir aqueles slides, também vão conseguir ver exatamente o que estou fazendo, o que vou apresentar. Então, vou aqui já começar a minha apresentação. Só um momentinho. Beleza. Então, pessoal, lembrar que para os estudantes que todas as informações vão ficar naquele blog. Já deixei a lista 1. Aquela lista 1 é uma lista que corresponde principalmente com coisas que a gente viu a semana passada e o que a gente vai fazer nestas aulas 2 e 3 desta semana, tá? Então, os slides que vocês têm disponibilizados, eu vou deixar com antecedência cada um dos conteúdos que a gente vai trabalhar em cada semana. Assim vocês vão conseguir trabalhar um pouco em aqueles temas e depois chegarem às aulas com um pouco mais de ideia. Tá? É isso. Então, hoje a gente vai trabalhar principalmente na teoria do consumidor. A parte das preferências reveladas, a gente vai trabalhar bem no fim da semana, tá? Então, vamos lembrar um pouco do que a gente falou a aula passada. Então, a gente na aula passada tinha falado um pouco da relação de preferência. Então, aquela relação de preferência, a gente tinha um conjunto X, que será um conjunto de escolhas. E a gente falou de duas coisas bem importantes. Então, a gente falou em relação com isso, a gente falou da relação de preferência, que é desejável que seja racional. E a gente falou um pouco da função de utilidade, que é uma função que representa as preferências. A gente viu também, com referência a isso, que a gente poderia definir, quando a gente começou a trabalhar um pouco a parte de preferências reveladas, que a gente poderia criar uma estrutura de escolha e que aquela estrutura de escolha, a verdade é que esta estrutura de escolha não precisa a, a nossa preferência, tá? Uma estrutura de escolha, como a gente viu, quando a gente está falando de preferências reveladas, tem aquela questão super importante, que a verdade, você como uma pessoa que está olhando o mercado, você não sabe, ou é muito difícil para você conhecer exatamente como que é esta relação, tá? Aí o que você consegue ver são como as pessoas
escolhem quando tem um conjunto de cestas disponibilizados e dependendo de aquelas escolhas que elas fazem com aquelas cestas específicas, que a gente consiga dizer ou que as pessoas conseguem revelar um pouco das suas preferências, tá? Então, vamos só lembrar um pouco disso aí, hoje. Então, hoje, o que a gente vai fazer, então, eu vou apagar isto aqui. Apagar tudo isto. E o que hoje a gente vai começar a trabalhar é com teoria do consumidor, tá? Então, numa economia, uma parte super importante de qualquer economia são quem que são os agentes econômicos, quem que são as pessoas que estão trabalhando naquela economia. Então, a gente vamos começar a falar para entender como que é aquele comportamento dos agentes. A gente vai ter em conta os bens. Os bens simplesmente são qualquer produto, qualquer bem, qualquer coisa, e ainda assim serviços que sejam disponibilizados na economia, tá? Então, para começar, a gente vai supor que a gente tem L tipos de bens na economia. Então, poderia ser arroz, leite, ovos, e daí você tem aqueles, os elementos da economia, tá? Daí, a gente cria um conjunto de cestas. Então, uma cesta é simplesmente um vetor de RL+. Então, uma cesta, vamos supor que uma cesta X que pertence a RL+, não é mais do que X igual com X1 até XL, tá? Onde cada um destes termos, cada um destes consumos é positivo, em princípio, a gente, por enquanto, não vai considerar consumos negativos. A verdade, eu não vou falar muito neste curso em relação às firmas, mas se você pensa, por exemplo, uma firma tem seu consumo tem uma parte negativa, uma parte positiva, porque o que acontece é que ele pega um certo, a verdade não é um consumo, é um vetor de produção. Uma parte são coisas que ela pega para produzir outros bens. Então, tudo aquilo que é negativo é aquilo que ela está pegando e aquilo que é positivo é aquilo que ela vai produzir. Mas, por enquanto, e para entender as cestas de consumo para um consumidor da economia, a gente vai considerar simplesmente vetores que sejam. A verdade não é positivo. Isso está errado. A verdade é não negativo. Pode ser que algum de vocês esteja perguntando qual é a diferença entre positivo e não negativo. Então, não negativo inclui zero. Inclui o zero, tá? Então, e a gente vai trabalhar também com as seguintes notações, que são importantes, que provavelmente algum de vocês já conhecem. Se a gente fala de RL+, a gente está considerando o zero infinito, produto cartesiano, zero infinito, produto cartesiano. Então, quer dizer que a verdade, este é um conjunto fechado. E, basicamente, são todos os vetores cujas componentes são não negativas. Tá bom? Se a gente fala RL++, a verdade é o produto cartesiano dos intervalos abertos ser infinito, produto cartesiano ser infinito, produto cartesiano, e assim, a verdade, este é um conjunto aberto. E aqui a gente se considera tudo o que é estritamente positivo. Aqui a gente considera estritamente positivo. Tem algumas notações adicionais que eu já vou mencionar, são um pouquinho mais para frente, que vão ser bem importantes, tá? Então,
que isso que vai ser no nosso conjunto de verbos, ou uma cesta. Então, vamos considerar aqui, cada um destes numerinhos representa a quantidade do bem que você está consumindo. Então, por exemplo, se x1 representa arroz, então poderia ser, se aqui você tem 2, quer dizer que você está consumindo 2 quilogramas de arroz, por exemplo. Tá? Então, isso que vai ser a nossa cesta. Então, o conjunto X, que é o conjunto de cestas de consumo, a gente viu e a gente deve ter muito claro que a gente, o que tem preferência, são preferências sobre as cestas. Eu falei muito disso a aula passada. Preferências sobre as cestas. A gente não fala de preferência sobre os bens da economia. A gente fala de preferência sobre as cestas de consumo. Tá? Então, vamos ver alguns exemplinhos de conjuntos de consumo. Tá? Então, simplesmente um conjunto de consumo é qualquer subconjunto, em princípio, de RL+. Então, a gente poderia ter, vamos supor que a gente tem, vamos fazer aqui vários desenhos. Vou fazer aqui um pouco mais bonitinho. Então, aqui vou fazer vários desenhos de possibilidades de consumo em R2+, tá? Então, na verdade, estes exemplinhos que eu vou considerar aqui vão ser exemplinhos em R2, tá? Então, poderia acontecer, vamos supor, a gente tem diferentes bens de consumo, x1, x2, x1, x2, e, por exemplo, a gente poderia ter, imagina que você tem aqui batata, arroz, ou batata, arroz, e você tem uma certa restrição orçamentária, você tem uma certa quantidade de dinheiro. Na verdade, aquela restrição orçamentária, dados os preços que tem o arroz e que tem a batata, isso vai criar uma restrição que vai ser uma coisa mais ou menos assim. Tá? Então, as possibilidades que você tem de consumo de batata e arroz vai ficar nesta restrição orçamentária, tá? E isso aqui que é tão íngreme, ou qual que é a inclinação, ou onde que ficam esses pontinhos, as, as interseções de aquela reta vai depender da sua renda inicial, do quanto você tem inicialmente e como que são os preços do arroz e da batata. Então, por exemplo, se o preço, vamos ver, se o preço da batata diminui, se o preço da batata diminui, o que vai acontecer é que vocês têm mais possibilidade de comprar mais batata. Então, daí que a sua restrição orçamentária vai ficar maior na direção da batata, tá? Se o preço da batata diminui. Então, isso vai acontecer. Poderia acontecer, não necessariamente os conjuntos orçamentários sempre vão ficar assim. Poderia acontecer, por exemplo, que um dos bens de consumo seja um bem que você só pode consumir em unidades inteiras. Então, por exemplo, se você vai comprar ovos, tá? E você tem, vamos supor que você tem arroz, ou que o arroz, em princípio, você poderia comprar quantidades, não exatamente contínuas, mas você poderia comprar 1,215 kg, dá para fazer mais ovos. Se você vai comprar ovos, você teria que comprar ovos completos. Então, aqui o nosso conjunto poderia ser uma coisa assim. Então, olha que aqui, por exemplo, tem um ovo, dois ovos, três ovos, quatro ovos, cinco ovos. Então, poderia ser que de seus bens de consumo não é contínuo, e outro bem de consumo poderia ser contínuo. Outra coisa, vocês poderiam ter restrições simplesmente como restrições físicas ou restrições
limitações físicas do meio ambiente. Então, suponha que x1 é horas de lazer. Tá? Então, imagina que uma das coisas que você quer consumir é lazer. Você quer ir na academia, você quer sair para montar bike, tá? Então, poderia ser, por exemplo, que um de sus bens de consumo são as horas de lazer e que outro bem de consumo somos simplesmente o mercado, a mercadoria. Tá? Então, as horas de lazer, eles estão limitados máximo por 24 horas, tá? Então, você não pode consumir mais do que 24. E daí, vamos pensar, se você quer consumir mais mercado, ou seja, para ter mais renda, você deve ter menos horas de lazer. Então, daí você poderia ter uma, não sei, alguma relação, tanto faz, poderia ser uma coisa assim, não necessariamente tem que ser linear. Então, o que a gente teria é uma coisa assim. Se você. Só que, por exemplo, aqui. Vamos deixar assim que. Caso que você também não consome. Sim, se você só trabalha. Se você só trabalha. Não, sim, poderia ser uma coisa assim. Vamos deixar assim, simplesmente. E um consumo um conjunto de consumo que é usual, que a gente vai considerar bastante simplesmente, em princípio, que você não tem nenhum tipo de restrição de nenhum tipo, então a gente vai considerar RL mais completo. Então esse vai ser um conjunto que a gente vai considerar com bastante frequência, vai ser um consumo simplesmente de todas as possibilidades de cestas que sejam positivas. Então, isso. Então, consumo de conjuntos de consumo poderia ser qualquer subconjunto. Qualquer um. Não precisa nenhuma propriedade específica. Como a gente está olhando, está vindo até agora, a gente está impondo poucas restrições para as preferências, para os conjuntos, e a verdade, em geral, você consiga definir quase tudo com muita pouca estrutura, tá? Então, vou deixar aqui também outras duas notações importantes. Esta que eu vou deixar aqui neste quadridinho. Aqui, notações que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Então, vamos supor que a gente está que x, y são em R, L, não necessariamente positivo, simplesmente isto vai ser uma notação. A gente fala que x é maior ou igual do que y, se x e em cada uma das componentes é maior ou igual que y, tá? A gente vai falar que x é maior que y se x i é maior ou igual que y i e x i é maior ou igual que y i para algum i. E aqui eu vou deixar a outra anotação, que espera aí, vamos apagar aqui para que fique mais espaço. E a outra anotação que a gente vai trabalhar este se xi for maior que yi para todos, tá? Para todo i. Então, aqui tem que ficar clara a diferença destes três. Então, por exemplo, aqui. Neste primeiro caso, a gente teria, por exemplo, que o vetor 1 é maior ou igual do que o vetor 1. Pronto? Mas o vetor 1, ele não é estritamente maior. Ele não é estritamente maior do que o vetor 1, neste sentido, tá? Então, pero o vetor 2, por exemplo, o vetor 2, é maior do que 1. Esto sí es verdade, tá?
Porém, o vetor 2, 1 não é, isto aqui não é válido do que o vetor 1, 1. Porque para esta última propriedade a gente precisaria que fosse em todas as componentes, tá? Então a gente, nesse caso, uma coisa que sim que poderia ser válida é tipo aqui 1, 0. Isso aqui sim é válido, tá? Essas são umas notações que a gente vai trabalhar desde aqui para frente. Simplesmente para que não fique confuso, estas vão ser notações que são super usuais da economia e que são formas nas quais a gente vai representar certos consumos, que um consumo, quando a gente fala que um consumo é maior do que outro consumo, a gente não sabe exatamente em qual sentido, poderia ser maior em um sentido ou maior em outro sentido, tá? Então, quando a gente fala que este aqui vai ser nosso conjunto de consumo básico, que vai ser simplesmente considerar tudo EGL+. Tem algumas propriedades importantes desde o ponto de vista topológico. A primeira dessas propriedades, aquele conjunto é convexo. Não sei se vocês lembram ou não o que é um conjunto convexo, mas eu vou lembrar para vocês. Conjunto é convexo se vocês têm dois pontinhos de aquele conjunto. Esse aqui não ficou convexo. Opa, vamos por que assim. Se vocês têm dois pontinhos qualquer de aquele conjunto e você faz a linha que une aqueles dois pontinhos, aquela linha fica totalmente contida, tá? Então, por exemplo, este conjunto aqui, por exemplo, este conjunto aqui que estou desenhando, não é convexo, porque se você pegar estes dois pontinhos e faz a linha que une aqueles pontinhos, fica fora. E a verdade, a convexidade é uma das propriedades mais importantes que a gente tem desde o ponto de vista topológico para entender o que acontece com a economia. Por quê? No fundo, olha, vamos pensar desde o ponto de vista econômico qual que é o sentido da convexidade. Então, se vocês têm dois cestas de consumo X, Y, tá? Então, suponha que esta é uma cesta de consumo X, aqui vocês têm uma cesta Y. E vocês consideram esta combinação linear. Então, a combinação linear quer dizer que você pega vamos pensarlo em termos de porcentagens. Você pega um A%, ou um porcentagem A de X, e você pega o resto, 1 menos alfa, aquele alfa X e 1 menos alfa Y. Isso quer dizer que você pegou um alfa por cento da cesta X e 1 menos alfa quer dizer que o resto da cesta Y, tá? Então, se vocês fazem aquela combinação linear e ainda assim é outra cesta de consumo, quer dizer que o conjunto é convexo. Quer dizer que você consegue fazer dentro de seu planejamento de cestas de consumo, você conseguiria pegar uma proporção de uma cesta mais uma proporção de outra cesta, tá? Então, aqui alguém pergunta, uma cesta vem sempre alguma coisa determinada ou pode ser algo como uma cesta que me oferece 80% de chance de comprar farinha da marca A e 20% da marca B? Então, Nicolás, excelente pergunta. Aquela pergunta que você está fazendo é uma pergunta super importante em relação com uma coisa que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, que é a questão de incerteza, tá? Então, poderia ser, vamos pensar, Nicolás, no seguinte caso. Caso você é uma pessoa que oferece contratos, ou uma pessoa que é um investidor, então, você não poderia garantir com 100% de certeza que seu esquema de negócio vai dar sucesso. Mas para seus investidores você poderia dizer, tipo, com um certo porcentagem de certeza poder acontecer tal coisa e com um certo porcentagem vocês vão receber tal dividendo. Então, de aí na parte da incerteza, a gente vai falar bastante em relação com isso. De fato, aquela propriedade de convexidade vai ser uma propriedade fundamental
quando a gente fala em toda a questão de incerteza. A verdade, essa propriedade de convexidade vai ser fundamental para as loterias. Muito obrigado pela pergunta. Do momento, a gente vai considerar cestas de consumo que não tem risco, não tem probabilidades. Então, simplesmente a gente poderia pensar que se a cesta X é uma cesta que tem 1 quilogramo de arroz e 2 quilogramos de batata, e a cesta 2 fosse 3 quilogramos de lentilha. Então a gente poderia fazer uma combinação linear, tipo, eu vou querer 30% da primeira cesta, então vai ficar de X mais 70% da segunda cesta. Então, nesse caso, vai ficar 300 gramas de arroz, 600 gramas de batata e 2.100 gramas de lentilha, tá? Outra coisa importante em relação com RL+, é um conjunto que não é limitado e fechado. Então, isso vai ser importante, especialmente a questão de ser fechado, porque não sei se vocês lembram, ou se vocês já conhecem algumas propriedades dos conjuntos fechados. Quando você tem um conjunto fechado, toda a sequência, de Cauchy vai ser convergente, tá? Então, no fundo, o que você vai conseguir, o fato que seja fechado, você vai conseguir fazer sequências de consumos, então, que vão ser convergentes. Toda sequência vai ser convergente, então, no fundo, o fato de ser fechado vai ser extremamente importante. Porque se fosse aberta, vocês poderiam ter certas sequências de consumo que no limite chegam a uma coisa que você não consegue consumir. Isso aí são algumas propriedades topológicas. Claramente, o fato de ser não limitado quer dizer que ele não é compacto. Porém, isso não vai ser importante porque depois vamos ver quando a gente introduza restrições orçamentárias. Quando a gente introduza restrições orçamentárias, a gente vai ganhar capacidade. RL mais não limitado, mas é fechado, certo? Sim, Mariel. Você está certo. Então, vamos falar agora um pouco das restrições orçamentárias. Aqui, todos os bens de consumo têm um preço no mercado. Então, isso aqui é uma coisa. Falar de preços vai ser uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque o preço, a gente tem uma certa noção de preço que está relacionada normalmente com moeda, tá? Então, por exemplo, se vocês têm tipo 1 quilograma de arroz, poderia valer, tipo, não sei, R$ 6, por exemplo. Então, a gente tem um mecanismo no qual a gente consegue trazer os preços para dar um certo peso ou dar um valor para os produtos, tá? Só que aí, e a gente vai ter um cuidado muito grande, porque a verdade os preços, o que a gente vai ver, tem mais a ver com uma relação entre os produtos. Então, o que a gente vai ver um pouco mais para frente é mais uma forma de vai ser mais um funcional, vai ser uma relação de proporção entre os produtos. Mais que uma coisa relacionada com moeda. Por quê? O que acontece é que a moeda é um instrumento financeiro que tem umas propriedades totalmente diferentes do que os bens de consumo. A verdade é que vocês não consumem moeda, vocês utilizam a moeda como um mecanismo de troca. Porém, a moeda tem uma coisa que a moeda é produzida pelo Banco Central, e a verdade também os bancos que estão inscritos no Banco Central têm uma propriedade de criar mais moeda.
e a moeda é um tipo de instrumento financeiro que é um ativo financeiro que tem umas certas propriedades que fazem que não seja muito claro como você poderia trabalhar a moeda como bem de consumo. Então, a moeda, então, aquele preço, mesmo que esteja dado em termos monetários, para a gente, a verdade, o preço é mais tipo uma coisa assim: 3 quilogramas de arroz é equivalente a 10 quilogramas de batata, que é equivalente a 5 litros de leite. Então, mas nossos preços, mas é uma relação entre os bens da economia, tá? Essa relação de proporção vem do fato de ter um bem numerário. Então, muito obrigado, Daniel, pela pergunta. Justamente, eu ia começar a falar dos bens numerários. Então, como a moeda, é uma coisa tão difícil de trabalhar, a moeda tem umas propriedades tão diferentes a respeito dos bens, a gente a gente normaliza a respeito de algum bem da economia que seja muito estável. Então, quando a gente tem um bem da economia que é muito estável e que seja deseável pela maioria das pessoas, aquele bem tem umas propriedades de ser um bem numerário que vai ter propriedades parecidas com moeda, porém não é um instrumento financeiro, porém aquele bem numerário não vai ser uma coisa que vai depender das flutuações da banca. Então, por exemplo, antigamente, o ouro era o patrão de bem numerário, tá? Então, quando a gente fala de certos preços, de certos bens ou certos bens que são de referência para dar os preços de outros bens, aqueles bens a gente vai falar de numerário. Até, vamos dizer, por exemplo, o preço do petróleo WTI, que é um preço de referência para outros bens do mercado, vai ser mais ou menos um bem numerário. Não é exatamente mais ou menos. Só que o problema, por exemplo, com petróleo é que o preço do petróleo é extremamente flutuante. Então, não tem umas propriedades tão boas assim para falar que ele é um bem numerário. Como se comporta esta restrição no caso de exportações com variações cambiais das moedas? Gente, Michelle, muito obrigado pela pergunta. Aquele problema das exportações e aquele problema de você ter preços diferentes de acordo com as moedas, é um problema difícil, é um problema mais de macroeconomia. A verdade, neste curso a gente não vai falar muito disso, porém a questão macroeconômica, todo o análise da moeda e a moeda internacional, o fluxo de dólar que está entrando no Brasil, que está saindo do Brasil, tem todas umas implicações, por exemplo, para o produto interno bruto. Porém, a gente não vai falar disso, tá bom? Então, por enquanto, a gente simplesmente vai ter uns bens de consumos, tem umas relações de proporções entre os preços que vão determinar aqueles preços do mercado. E aqui eu deixei que estes preços, em geral, a gente gostaria que fossem preços em EGL+, que sejam preços positivos. Ainda mais, a gente gostaria que fosse EGL++, que sejam preços estritamente positivos. Porém, o mundo mostra que a vezes tem fenômenos extremamente bizarros, ou coisas muito estranhas. Não sei se vocês lembram, o ano passado, quando, logo depois de que começou a pandemia, teve aquele problema do armazenamento do petróleo, que fez com que o preço do petróleo ficasse negativo no mercado de ativos futuros. Então, isso foi uma coisa muito maluca que aconteceu, onde onde um bem que tem uma utilidade positiva ficou com preço negativo. Isso aí,
poderia acontecer, e em princípio a gente gostaria que os preços fossem preços em EGL++, porém tem alguns casos super estranhos. Ou também poderia ser que você está lidando com algum bem que não é desejável, tipo contaminação, tipo poluição. Então, nesse caso, o preço da poluição vai ser um preço negativo, tá? Então, mas para o nosso objetivo e entender a parte da nossa formalização, a gente vai considerar, sim, preços em EGL++, preços estritamente positivos, tá? E caso a situação não caso em alguma situação a gente precisar de alguma outra coisa, eu vou especificar. Os agentes são tomadores de preços. Esta é uma propriedade super fundamental, porque o que quer dizer, os agentes não têm o poder suficiente para mudar o mercado. Então, um agente só não tem o poder de mudar o mercado. Então, simplesmente para o nosso primeiro modelo, aquele agente chega no mercado, como quando você chega no mercado, e os preços estão dados. Você toma aqueles preços e você decide se vai aceitar ou não aceitar aquele preço. Mais para frente, o que a gente vai ver é que o mercado e as forças do mercado justamente ajustam os preços. E que, a verdade, as decisões dos agentes modificam sim os preços. Porque se os agentes mudam as preferências totalmente de um dia para outro de alguma coisa, o preço de mercado vai mudar. Então, olha, por exemplo, o que aconteceu no princípio da pandemia o ano passado. Todo mundo precisava de máscara, porém tinha poucas pessoas com produção de máscara. Então, o preço da máscara no começo da pandemia foi extremamente alto. Porém, enquanto as pessoas ficaram com... aumentou o número de pessoas que ofereciam mais máscaras e que as pessoas mudaram os hábitos de consumo a respeito das máscaras, o preço da máscara estabilizou. Então, os agentes têm sim uma certa influência no mercado, porém, para nosso modelo, a gente não vai considerar agentes que têm efeito no mercado. E a gente vai trabalhar com esta aqui que se chama a restrição balraciana. Então, Leon Walras, ele foi um economista francês do século XIX, e Leon Walras foi um dos agentes, uma das pessoas que começou a trabalhar em equilíbrio geral. Leon Walras, e o que nós vamos a ver muitas dos... a verdade, esta primeira teoria se poderia chamar de teoria walrasiana, porque o Leon Walras foi a primeira pessoa que começou a entender como as interações das pessoas em um mercado de competência perfeita vão trazer um bem-estar, um certo equilíbrio para as economias, tá? Leon Walras tem uma coisa extremamente importante que eu acho que o Aloísio falou na primeira aula, e é que Leon Walras fez, ele fez conteo de equações, então ele contou L menos 1 equações, tanto para L menos 1 equações, tanto para as equações que vão definir os equilíbrios, e a gente tem L menos 1 variáveis. E daí, como a gente tem a mesma quantidade de equações do que variáveis, vai criar um equilíbrio. Então, aqui eu vou ler um par de perguntas. Fato do ouro ou petróleo ser um ativo de proteção, isso influencia no comportamento psicológico dos agentes? Sim. Afeta assim, e a verdade, eu vou falar também um pouco mais para frente, um pouco de behavioral economics, um pouco de economia comportamental, porque a verdade, os agentes reais não são tão racionais quanto a teoria prediz. E daí tem outras teorias que são um pouco mais psicológicas. Professor, o que o senhor entende por equilíbrio? Equilíbrio, a gente vai ver mais para frente, a gente vai falar um pouco mais de que é exatamente um equilíbrio. O equilíbrio é uma situação na qual todos os agentes estão maximizando, no qual todos os agentes estão no seu ponto ótimo, e ninguém tem um incentivo para sair de aquele ponto ótimo.
Então, tipo assim, eu vou dar um exemplo de equilíbrio que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Você tinha os dois exércitos da França, da Alemanha, e você chegou em um ponto morto da guerra. Porque a verdade, cada um deles estava tentando fazer o melhor que podia. França tentou fazer o melhor que podia, a Alemanha tentou fazer o melhor que podia, ficavam aquelas trincheiras e nenhum deles tinha um incentivo real para mudar de aquele ponto. Então, aquele ponto, mesmo sendo muito ruim, era um ponto de equilíbrio para a França e a Alemanha. Então, ponto de equilíbrio é um ponto no qual cada um dos agentes está maximizando, mesmo, poderia não ser a coisa mais legal, poderia ser uma coisa muito ruim. E nenhum deles tem um incentivo para sair. Então, por que é um equilíbrio? Porque como nenhum deles tem um incentivo para sair, a economia vai ficar equilibrada, vai ficar naquele ponto estático, mais ou menos. Pelo menos por um período curto de tempo. Então, por exemplo, o que acontece com os preços? Todo mundo sai no mercado, imagina que... não sei se vocês já... no Rio de Janeiro, não sei se em outras cidades do Brasil também tem aquelas feiras livres dos que vão, que vão viajando pela cidade. Então você vê que quando você chega bem cedo de manhã, tem pessoas que estão oferecendo o tomate em preços diferentes. Então, aqui a quilograma de tomate é dois reais, e dependendo da qualidade. Chega um momento, tipo 11 da manhã, que tem um cara que começa a baixar os preços dele. Quando um cara começa a baixar os preços dele, todo mundo abaixa. E todo mundo vai chegar em outro ponto de equilíbrio, no qual vai ficar estável que todo mundo vai baixar o preço de um determinado bem da economia. Então, o equilíbrio quer dizer que todo mundo vai fazer a melhor decisão, e aquela melhor decisão ninguém tem um incentivo para sair de aquele ponto. Restrição Walrasiana é esta restrição aqui, P por X menor ou igual do que W. Então, este P vão ser os preços, este W vai ser a sua renda. Então, simplesmente esto está falando, essa restrição é bastante simples. Imagina, preço de arroz, vamos supor que o preço do arroz é 5 reais, o preço da batata, aqui todo vou deixar em quilogramas, seja 2 reais, o preço do tomate seja 4 reais, por exemplo, tá? E que você tem, se você tem tipo 30 reais de renda, ou seja, isso é o dinheiro que você tem disponível. Então, o que quer dizer é que se você quer consumir uma quantidade X1 de arroz, X2 de batata, X3 de tomate, você tem essa restrição que é 5x1 mais 2x2 mais 4x3, não pode passar dos 30 reais. Porque é justamente isso, a quantidade que você consome de cada um destes bens multiplicado pelo preço não pode ser maior do que 30 reais. Então, é isso que está falando a restrição Walrasiana, uma restrição bastante natural. É uma restrição bastante natural, que simplesmente P por X não pode ser maior do que W. Essa vai ser a nossa restrição Walrasiana. A formação de cartéis na fixação de preços usando essas restrições por trás. Opa, interessante. Pergunta super interessante. E a gente vai falar um pouco de aquela coisa de cartéis quando a gente estiver falando de teoria de jogos. Por enquanto, aqui ninguém é amigo de ninguém. Todo mundo toma suas próprias decisões. Porém, o que se chamam jogos não cooperativos. Porém, quando tem jogos cooperativos, jogos onde vários agentes têm a capacidade de eles mudar ou criar um cartel e eles mudarem as regras do jogo, cria outra coisa. E a gente vai falar um pouco disso quando a gente chegue naquela parte de teoria de jogos, que é um pouco mais para frente. Então, obrigado pela pergunta, e a resposta é sim. A criação de cartéis afeta sim os preços. Essa é a resposta rápida. Então, restrição orçamentária. Então, a gente tem BDPW,
Então, aqui vamos fazer uma restrição. Vamos fazer aqui um desenho bonitinho. Vamos aqui a nuestras restrições orçamentárias. En geral, este diseño está... eu vou tentar... dá também para fazer um desenho em mais dimensões. Eu vou tentar fazer. Então, imagina aqui. A sua restrição orçamentária poderia ser uma coisa assim, tá? Então, vocês têm três vermes da economia, que vou chamar por x1, x2 e x3. Vamos supor que esses são bem x1, ou bem x2, ou bem x3. E aquela equação P por x menor ou igual do que W. A verdade, se vocês têm P por x igual a W, isso aqui, isso que nós em matemática a gente chama de um hiperplano. Então, a verdade é tipo assim, se vocês estão em duas dimensões e vocês consideram este tipo de equações, um hiperplano simplesmente é uma coisa que vai separar o universo em duas partes, tá? Isso separa o que fica acima e o que fica embaixo daquele hiperplano. Em três dimensões é justamente um plano. Então, se vocês tiverem aqui, vamos fazer aqui o desenho de um plano. Então, e aqui tem, vamos imaginar que aqui temos o eje 3, então o que fica embaixo do plano, o que fica acima do plano. Porém, se vocês têm mais dimensões, tipo 5, 6, 7, 20 ou mais dimensões, a gente fala que é um hiperplano. O hiperplano tem a capacidade de ter o espaço e ele vai dividir em duas partes, tá? Então, o que fica menor ou igual do que W é o que fica dentro da restrição orçamentária. Então, aqui eu vou desenhar aqui assim. Inclui isto que está tudo que fica naquele... naquela figurinha, naquela pirâmide, tá? Essa vai ser a nossa restrição orçamentária. Então, o que acontece? Vamos ver neste caso. O que acontece se o W aumenta? W quer dizer... Então, espera aí, vou simplesmente mover isto aqui. Opa. Vamos mover isto aqui um pouco assim. Pronto. E vamos ver o que acontece. O que acontece se W... Opa. Que acontece simplesmente se W aumenta. Então, se W aumenta, aqui temos x1. Se W aumenta, a verdade, as proporções que vocês têm entre os vermes não estão mudando. O que vai aumentar, neste caso, simplesmente a renda. E nesse caso, então, vou desenhar aqui em roxo como que como que mudaria a sua restrição orçamentária. Olha que é basicamente uma ampliação daquela restrição inicial. Então, se W aumenta, vocês teriam uma expansão hacia fora da restrição original. Se vocês estão em duas dimensões, vocês têm esta é sua restrição orçamentária. Se W aumenta, vocês vão ficar com uma linha reta que é paralela da linha reta original, porque a verdade, como você não está mudando os preços, você não está mudando as inclinações, tá? Agora, o que acontece se você muda os preços de algum dos bens? Então, se você muda o preço de algum dos bens, então vamos supor, por exemplo, aqui em verdinho, vamos supor que o preço de X1 diminui. Se o preço de X1 diminui, quer dizer que agora é mais barato. Você poderia comprar mais de aquele bem. Então, vamos supor que chega até aqui e no caso desta restrição verdinha, que eu vou mostrar aqui, mostra que acontece a variação quando você modifica um dos preços. Dá para entender? Então, no caso, a restrição roxa é simplesmente você está fazendo com que W aumente. Então, aqui, vou deixá-lo aqui em
em roxo para que vocês lembrem depois que vocês vejam as notas. E em verdinho, então aqui o preço de X1 caiu. Então, isso quer dizer que naquele caso, naquele caso, vocês têm mais possibilidades para comprar X1. Marcelo pergunta, nesse caso, a forma de obter os melhores resultados para casos de restrições é a programação linear? Sim e não. Sim, no sentido que para nossas restrições, a gente tem restrições que são lineares, então vai ficar um problema linear, porém, as funções de maximização não necessariamente são lineares. De fato, as funções usuais de maximização de economia são funções bem diferentes. Então, a gente tem não é exatamente um problema de programação linear, porém o problema de programação linear ajuda muito, e quando eu falo muito, ajuda muito, muito, muito mesmo. Porém, a gente vai ter esse problema, em princípio, de optimização convexa, caso as funções de utilidade dos agentes forem convexos. Se não, a gente teria um problema não convexo, e aquele tipo de problemas são extremamente difíceis de fazer por métodos analíticos. Geralmente a gente faz simplesmente por métodos de programação. Essa restrição garante um equilíbrio pelo teorema de ponto fixo de Brouwer? Mais ou menos sim. Muito obrigado. Aquela pergunta é super interessante. Então, eu vou falar um pouco em relação com aquela coisa de ponto fixo de Brouwer em uns minutinhos, tá? Não vou esquecer essa pergunta porque é uma pergunta extremamente importante e que tem muito a ver com convexidade. De novo, estou falando propriedade importante, uma propriedade fundamental, não só na economia, sino em matemáticas em geral, é a convexidade. E a gente utiliza muito a convexidade. Então, beleza. Lucas, eu vou responder a sua pergunta daqui a uns minutinhos. Então, qual que é o problema do consumidor? Olha aí. Então, a ideia do problema do consumidor, ele quer escolher a cesta ideal dada uma restrição orçamentária. Tá? Então, em termos de anotação da aula anterior, se vocês lembram, a gente tinha um conjunto, uma estrutura de escolha, que era aqui a cesta de consumo. Aqui a gente teria os subconjuntos orçamentários. E aqui a gente tem uma regra de escolha. Então, o que a gente está tentando fazer é, olha aí, desde o ponto de vista da aula passada, a gente teria a restrição orçamentária, e aqui tem, vamos supor que aqui vocês têm arroz e batata. Mesmo exemplo de sempre. Arroz e batata. E aqui, dependendo de como que sejam os preços do arroz e da batata, vai se modificar um pouco a forma da restrição orçamentária, como a gente já viu, tá? E a ideia, vocês lembram que eu falei de convexidade? Então, na verdade, a gente poderia fazer qualquer combinação de arroz e batata e poderia ficar qualquer pontinho que fica por aqui na metade. A gente poderia consumir pouca batata e pouco arroz e assim. E esta reta que fica aqui, que estou deixando aqui em vermelho, aqui aqui tem P por X igual a W, então quer dizer que aqui você consume toda a renda. Beleza? Então a pergunta é qual ponto de aquela restrição orçamentária que vai dar mais... qual ponto que vai dar mais satisfação para você, tá? Então, em princípio, poderia ser qualquer ponto. Vocês têm esta coisa aqui. E, em princípio, poderia ser qualquer ponto. Aquele ponto ótimo para alguém poderia ser um ponto aqui. O ponto ótimo para alguém poderia ser só consumir arroz.
ou o ponto ótimo poderia ser uma certa quantidade de arroz, uma certa quantidade de batata, e fazer um consumo total da renda. Tá? Então, simplesmente esse é o problema. Aqui, olha aqui, que isso aqui é bem importante. Isto e o que a gente está fazendo até agora não tem um problema de maximização associada. Então, na verdade, eu consigo fazer isso aqui sem algum tipo de problema de maximização. Porque normalmente o que a gente faz é maximiza a utilidade do agente dada a restrição orçamentária. Porém, a gente, por enquanto, dada esta regra de escolha, vocês têm que lembrar que esta regra não precisa nem de uma preferência, não precisa de nada, é simplesmente uma forma de escolher. Ponto. Tá? Então, por enquanto, a gente nem tem um problema de maximização associado. Tá? Então, quando a gente. Então, vamos falar um pouco do como que é aquela proporção entre os bens da economia. Tá? Então, eu vou falar especificamente do caso que a gente só tem dois bens da economia, que é fácil para desenhar. E a verdade, se vocês têm, é que o preço. Então, vamos fazer aqui um exemplinho bem específico. Vamos fazer a mesma coisa. Arroz tem um preço de R$ 5 e batata tem um preço de R$ 2, tá? Então, vamos supor que vocês têm R$ 50 disponibilizados para comprar arroz e batata. Então, a gente teria a restrição de 5x1 mais 2x2 menor ou igual do que 50. Então, máximo de x1 você poderia consumir 10. Vamos supor que aqui fica 10. Vou fazer uma escala melhor. Então, vamos supor que por aqui fica 10 quilogramas de arroz. E de batata você poderia consumir até 25. 10, 20, 25. Então aqui vocês ficariam com esta restrição orçamentária. Tá bom? E olha aí, qual que é a inclinação, qual que é a inclinação desta reta? Se vocês olham, a inclinação desta reta não é mais do que o quociente dos preços. Se vocês lembram, a inclinação da reta, neste caso, seria o... Se vocês fazem, neste caso, seria menos 25 dividido por 10, que não é mais do que menos 5 meios, que é justamente a proporção dos preços de cada um deles. E, por outro lado, se vocês lembram, cada vez que vocês têm um plano definido pela equação P por X igual a W, ou igual a qualquer coisa, este preço também é o vetor normal. Então, se vocês pegar aqui o vetor normal de esta reta, este vetor normal, este vetor aquí, que es el vetor de precios, este vetor es paralelo, este vetor es algo alfa multiplicado pelo 5,2, o vetor de preços. Então, o vetor de preços sempre vai ser um vetor que fica normal, fica ortogonal à restrição orçamentária, e pues, a gente saberia que ele vai nesta direção. E eu estou perguntando aqui, o que acontece se o preço P2 diminui e os outros preços ficam fixos? Eu já respondi aquela pergunta anteriormente. Se aquele preço P2 diminui, então, por exemplo, P2 diminui de 2, passa para 1, por exemplo, o que vai acontecer é que a restrição orçamentária, aqui, neste caso, opa, restrição orçamentária, neste caso, aumenta naquela direção. Então, aqui a restrição orçamentária aumenta.
E então, olha, aqui a restrição orçamentária está ficando maior. Beleza? E chegaria nesse caso, então a gente teria a restrição 5x1 mais 1x2 e menor ou igual do que 50, chegaria até 50 no eixo vertical, tá? Então, e olha o que acontece com o vetor de preços, justamente também vai, aquele vetor ortogonal, ele também vai ficar um pouco mais horizontal, tá? Então, que aqui teríamos um vetor P', que é alfa 5. Então, a gente teria esses efeitos. É uma coisa bem simples. Isso aqui, que vai ser bem importante, que vai ser o grau de inclinação da reta, vai estar relacionado com uma coisa que a gente chama taxa marginal de substituição entre os bens entre os bens 1 e 2, tá? Beleza. Então, agora, no limite, quando o preço do BEM2, interessante, no limite, quando o preço do BEM2 vai para zero, ficamos com a reta roxa vertical em descrição. Opa, que boa pergunta, Thiago. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou fazer aqui um desenho rapidinho de aquele mesmo exemplo. Aqui teríamos 10 quilogramas. E se o preço fosse para zero, a gente vai ficar aqui com uma reta vertical, exatamente. De fato, se o preço da batata, olha aí que é bem interessante. Se o preço da batata for zero, e isso tem muito a ver com o que a gente vai falar um pouco neste momento. Se o preço da batata for zero, quer dizer que a verdade vocês poderiam consumir quantidades infinitas de batata. Quantidades infinitas de batata. E o que vai acontecer é que a sua única limitação vão ser os 10 quilogramas do que estão dadas pelo preço do arroz. Então, sim. Muito obrigado por aquela pergunta e tem muito a ver com o que a gente vai falar agora. Conjunto walrasiano é convexo. Então, se vocês têm aquela restrição P por X menor ou igual do que W, isto é um conjunto. Isto é um conjunto convexo. E se P fosse estritamente positivo em todas as componentes, o conjunto é compacto. Isso tem muito a ver com a pergunta que Thiago fez e, de fato, e vou aproveitar para responder a pergunta de Lucas se essa restrição garante um equilíbrio pelo teorema de ponto fixo de Brouwer. Então, isto tem muito a ver. Então, conjunto convexo, então, a definição de convexidade é essa seguinte, que se vocês têm x1 e x2 que pertencem à nossa restrição orçamentária de Walras, então a combinação linear alfa x1 mais 1 menos alfa x2 pertence também àquela restrição se ou para tudo alfa que está em 0,1. Vamos demonstrar isso aí. Vamos demonstrar isto aqui. É muito simples. Se vocês sabem que px1 es menor o igual do que omega 1 y px2 es menor o igual do que omega 2, es muito simples. Você multiplica a primeira restrição por alfa, a segunda restrição por 1 menos alfa, e daí vocês vão obter as seguintes: alfa p1 x1 es menor o igual que alfa omega, no, desculpa aí, no es omega 1, simplesmente es omega, w. Y a segunda va a ficar 1 menos alfa por px2 menor o igual que 1 menos alfa por w. Vocês somam as duas restrições, ou seja, primeira parte com primeira parte, segunda com segunda, e vai ficar
que alfa P1 x 1 mais 1 menos alfa P não, aqui o preço também não muda, simplesmente é o preço. O preço por x2 é menor ou igual do que alfa W mais 1 menos alfa W, e aqui esto va a ficar alfa W más W menos alfa W, esto cancela com esto, e aqui se vocês factorizam, vai ficar que o preço multiplicado por alfa x1 mais 1 menos alfa x2 é menor ou igual do que W. Então mostra que isto aqui também faz parte, pertence ao conjunto orçamentário PW. Tá? O fato de que o conjunto seja compacto, a verdade, não, vou precisar mais de uma estou aqui sem muito espaço. Espera aí. Vou fazer aqui noutra folhinha e depois eu também vou compartilhar isso no blog. Então aqui o conjunto de PW ele é compacto. Se vocês lembram, não sei se vocês lembram, aqui Daniel está perguntando, professor, o conjunto B de PW que será compacto se P pertenecerá a EGL++, é importante. Aqui é bem importante que P seja um elemento de EGL++. Por quê? Porque senão não vai ser compacto. Então, para que seja compacto, a gente precisa de duas propriedades. Um é fechado e dois é limitado. Então, que seja fechado, P por W, P por X menor ou igual que W, eu vou utilizar uma propriedade, que isto aqui, simplesmente, isto aqui define uma restrição fechada, porque isto aqui fica com menor ou igual. Então, isto aqui é uma restrição fechada. Então, na verdade, tudo isso aqui, como isso fica com uma restrição fechada, tudo isso aqui é fechado. Se vocês quiserem fazer a prova com todos os detalhezinhos, a gente faria uma sequência de Cauchy convergente e a gente mostraria que a gente mostraria como que é uma sequência convergente e a gente mostraria que o limite fica aí. Aqui Giovanni está perguntando, mas se tiver uma sequência ainda para 0, 0 não daria problema? Não. Por quê? Porque V de PW, vamos lembrar, estos são o preço é estritamente positivo, porém, esto aqui são os X que pertencem a EGL+. Tal que P por X é menor ou igual do que W. E EGL+, contém é verdade. Aqui a gente teria que pegar EGL unido aqui para que fique claro, ou simplesmente nossa anotação, este EGL para que fique bem claro e que não tenha nenhum problema, seria EGL unido com 0. Tal que P por X é menor ou igual do que esto. Então, esto aqui, a ideia é que este nosso conjunto contém 0. Beleza? Beleza. E que seja limitado é uma consequência do fato que P é estritamente positivo. P é mais. Então, o fato de que ele é estritamente positivo, o fato de que ele seja estritamente positivo, vai fazer com que, se vocês fazem uma caixinha, olha aí, eu vou mostrar como que vocês poderiam fazer. Pegam, vocês encontram
o menor PI ou menor dos preços. Então, se este preço é P1 até PL, tá? Então, vocês encontram o menor deles, tá? E vocês fazem W dividido por PI. E vamos chamar isto uma coisa qualquer. Chamar isto A, maiúsculo. Então, se você faz uma caixinha, se você faz uma caixa cúbica do lado a verdade é a sua restrição orçamentária, de PW, vai ficar totalmente contenida em aquela caixa, vamos chamarle, aquela caixa, um nome legal, CX, naquela caixa CX. Olha o que estou fazendo aqui. Se vocês têm aquela restrição orçamentária, eu estou dizendo, você pega o preço menor, o preço menor vai ser o que tem a longitude mais larga en este diseño, y este aquí va a ser o sea, y você poderia fazer uma caixa de lado A, aqui este cubo, tan, tan, e a verdade, sua restrição orçamentária vai ficar totalmente contida naquele cubinho, e aquele cubinho é limitado, esta longitude é A, e a caixa CX é esta aqui. Então, a verdade, sua restrição orçamentária vai ficar totalmente contida naquela caixa, e como a caixa é limitada, porque máximo tem um lado de longitude A, claramente o conjunto orçamentário também vai ficar limitado. Agora vou responder a pergunta que Lucas, acho que foi Lucas, fez há pouquinho. Então, o teorema de ponto fixo de Brouwer. O teorema de ponto fixo de Brouwer diz que se você tem uma função f que vai de x em x, e que se este x satisfaz as duas propriedades que a gente provou, que é convexidade e compacidade, e se f é uma aplicação contínua, qualquer aplicação contínua que vá de um convexo compacto em si mesmo tem um ponto fixo. Tem um ponto fixo. Ou seja, quer dizer que se vocês têm, imagina a seguinte coisa. Se vocês têm aqui vamos supor que x é 0,1 por 0,1. 0,1 por 0,1, tá? Imagina que aqui vocês têm um elástico e que vocês estão deformando totalmente Imagina que inicialmente aqui vocês tinham um elástico, que vocês estão fazendo uma deformação totalmente de aquele elástico e que tudo está mudando de lugar. Mesmo qualquer deformação que vocês fizeram, vamos supor que isso aqui vocês estão deformando assim uma coisa assim bem estranha, não sei, uma coisa assim. Mesmo qualquer deformação que vocês fizeram, sempre vai ter um ponto que vai ficar na mesma posição. Então quer dizer que f de x, mesmo com aquela deformação, f de x é igual a x. Isso aqui, o fato de ter pontos que tem f de x igual a x, está muito relacionado com o conceito de equilíbrio. Porque no equilíbrio, o que a gente quer é justamente que vai existir uma certa função, que vai ser a função que vai definir o mercado da economia, e que no fundo, o que quer dizer? Se a decisão ótima de todo mundo permanece estável, ou seja, que ninguém quer mudar e que todo mundo fica exatamente igual, a gente vai ter um equilíbrio. Porém, o teorema de ponto fixo de Brouwer tem uma limitação para a gente, que é o fato que f tem que ser uma função. Eu já vou falar por que isso aqui é uma limitação. O fato de f ser uma função faz com que a coisa fique um pouco restrita e que a gente não consiga aplicar diretamente o teorema de ponto fixo de Brouwer quando a gente quer provar o equilíbrio da economia. Eu já vou falar disso aí um pouco mais para frente. Não sei
preocupem, eu vou explicar. Então, o nosso conjunto orçamentário valraciano é convexo e, além de convexo, ele é compacto. Tá bom? Coisa interessante é que os conjuntos orçamentários reais poderiam ser não convexos. Então, uma coisa super importante, a convexidade é uma propriedade bonitinha, legal, uma super propriedade, porém, aquela propriedade poderia não ser válida para alguns casos. Então, este exemplo que eu peguei do livro de Mascoleu, achei super bacana, porque mostra o seguinte. Então, a mesma coisa que a gente estava falando, horas de lazer e um bem de consumo, tá? Então, ninguém pode ter mais de 24 horas de lazer, tá? E na legislação, por exemplo, a legislação brasileira, uma pessoa não pode, o contrato não pode estar por cima de 8 horas, ou senão o empregador tem que pagar um valor adicional. As horas adicionais trabalhadas tem que ter um valor maior. Então, entre 16 e 24 horas de las que corresponde con ter 8 horas de trabalho, o trabalhador vai receber um certo salário S por hora. Então, aqui ele recebe S por hora de trabalho. Só que uma vez que ele chega a mais de 8 horas, o empregador tem que pagar mais. Então, aqui, de 16 horas, para aqui, o empregador vai pagar, vai ter que pagar um preço, essa linha, que é maior do que esse, por hora de trabalho. Hora de trabalho. Hora de trabalho. E o que acontece é que vamos supor que o nosso cara chegou em um momento no qual ele chega a uma renda que é superior a um certo monto. Então, quando as rendas, e vocês sabem que quando você passa um determinado limite da sua renda, você tem que pagar mais impostos. Então, o que vai acontecer é que a sua renda vai ter um imposto adicional uma vez que você passa deste monto aqui. Olha aqui. Então, aqui você tem essa linha, esse salário, mas aqui vocês têm um menos T. Que este aqui é a taxação por monto salarial. Então, quer dizer que depois que você chega a este monto, novamente você vai ter outra restrição. Então, olha, este conjunto que está ficando aqui é não convexo. E para ver isso, basta pegar dois pontinhos. Pegamos este pontinho aqui. Pegamos este pontinho aqui. E a gente vai fazer uma reta que conecta aqueles dois pontinhos. E essa reta fica fora do conjunto. Então, o nosso conjunto não é convexo. Então, fato que você esteja com taxação, com subsídios, com taxas salariais, em modelos que a gente que trabalha no INPA, modelos de colateral, modelos de regulação, trazem restrições não convexas e daí a análise é bem diferente, é uma análise bem diferente. No meu caso, que eu trabalho com economia comportamental, que é Behavioral Economics, é o fato das pessoas terem certas distorções psicológicas, criam também conjuntos não convexos. Isso aí é todo um problema. Porém, o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai fazer, pelo menos neste curso de introdução, é trabalhar com conjuntos convexos. Tá? Que vão ser simplesmente aquela restrição valraciana. Então, isso aqui que tem a ver com isso que eu tinha falado para vocês. Aquela
restrição walrasiana e aquela eleição walrasiana é uma correspondência. Uma correspondência não é uma função. Então, o que é uma correspondência? Então, uma correspondência é uma aplicação. Vou fazer aqui nesta outra folha que estava fazendo aqui. Então, aqui uma correspondência versus o conceito de função. Então, uma função f que vai de x em y tem a seguinte propriedade, que f de x é único. Tá? Então, basicamente, vocês teriam que se x é igual a x', então f de x é igual a f de x'. O qual quer dizer que se você faz um desenho, se você tem aqui um ponto inicial x, você vai para um único pontinho aqui, f de x. Isso é o que a gente fala que é uma função, que é o que a gente normalmente trabalha em matemática, que é o mais usual. Porém, tem outro tipo de coisas que se chamam correspondências, eu vou denotar por y, uma correspondência de x a y, que é simplesmente qualquer relação. E que a gente, aquelas correspondências também pode chamar de função multivaluada. Então, a correspondência à verdade, aquela correspondência é, você está em x, vai para y, e se você tem um x aqui, este x poderia estar indo em um conjunto aqui. Então, f de x, desculpa, y de x, simplesmente é um subconjunto de y. Não é um pontinho, pode ser um conjunto. Isso vai ser extremamente importante. As correspondências não são funções. As correspondências são mais do que funções. Isso aí que é a razão pela qual o teorema de ponto fixo de Brouwer não pode ser aplicado diretamente no caso de em nosso contexto econômico. Então, vamos ver por quê. Então, a correspondência walrasiana, por que se chama correspondência walrasiana? Vamos lembrar que é a nossa regra de eleição. Nossa regra de eleição pega um certo conjunto orçamentário e desse conjunto orçamentário C de PW, ele é simplesmente um subconjunto de R, L+. E mais do que isso, é um subconjunto de PW. Simplesmente é qualquer subconjunto. Então, poderia ser que se vocês têm aqui a sua restrição, os seus x1 e x2, e perguntam para você quais que são os pontos ótimos. Se fosse uma função, vocês diriam esse pontinho unicamente. Por exemplo. Mas poderia ser que não. Poderia ser que para alguém o conjunto ótimo, o conjunto de cestas ótimas, poderia ser um subconjunto. Poderia ser, por exemplo, todas estas cestas de aqui. Este poderia ser nosso C de B de PW. Poderia ser uma coisa maior. Que quer dizer? Que todo ponto, eu vou fazer aqui, que todo ponto que fica aqui nesta região verdinha, vamos falar, por exemplo, x1, x2, x3, que x1 fica indiferente de x2, fica indiferente de x3, e que se vocês têm um pontinho por fora, por exemplo, aqui o pontinho y, vocês teriam que x1 seja estritamente melhor do que y. Agora, como estou falando, desde o ponto de vista de uma regra de escolha, a gente sabe que que a preferência não está definida, então a gente fala das preferências reveladas. Então, isso poderia revelar que x1 fica revelado que é tão bom quanto x2, fica revelado que é tão bom quanto x3, e fica revelado que x1
é estritamente melhor do que y. Então, olha aí que o conjunto de escolhas não é um ponto, não é único. Conjunto de escolhas não é um ponto só. Poderiam ser muitos, de fato poderiam ser uma coisa maior. Então, o teorema de ponto fixo de Brouwer não vai ser, não é possível aplicar diretamente o problema de ponto fixo de Brouwer para o nosso caso econômico, porque poderia ser que o conjunto de escolhas ótimas do agente não seja só um ponto, sino que seja uma coisa maior. Porém, simplesmente para falar um pouco de história, porém, depois foi provado o teorema do ponto fixo para de Brouwer pode ser estendido para correspondências e de aí que a gente se chega em um ponto de equilíbrio, que isso tem muito a ver com o trabalho de John Nash. Então, pronto. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Estou aqui olhando os comentários continuamente. Se vocês têm alguma dúvida, é só perguntar que eu vou respondendo para vocês. Se em algum momento também dá alguma travadinha no som, me escrevem que eu consigo aqui consertar rapidamente. Então, isso. Então, a gente teria que a correspondência de demanda walrasiana não é uma função. Beleza? E aqui que a gente vai falar de duas propriedades. Como que exatamente se define a continuidade de correspondências para termos um resultado parecido com Brouwer? Tiago, essa aí é... A gente tem dois conceitos, que é semicontinuidade superior, semicontinuidade inferior, e que vão ser definidos também parecidos em termos da... como se define a continuidade de uma função normalmente, tá? Então, a semicontinuidade superior, mais ou menos, quer dizer que se você tem uma sequência, que se você tem que na sequência das imagens de uma função, se você faz uma sequência das imagens de uma função, aquela sequência, no, o limite dessa sequência vai pertencer à imagem de outro ponto da sequência. É uma coisa que é um pouco mais complexa, não vai dar para explicar nesta aula. A verdade é um conceito um pouco mais complexo e daí a invitação para vocês, se vocês ficam gostando de todos esses temas de economia matemática, esto uma das partes principais do curso de teoria de equilíbrio geral, que é um dos cursos que a gente oferece no IMPA, que é o curso de economia matemática e finanças 1, que é o curso de equilíbrio geral 1. E de aí já fica exatamente definido. Não vai dar para definir de jeito nenhum nesta aula, nem neste curso. E não é importante de momento entender isso aí. Obrigado pela pergunta. Então, propriedades desejáveis de demanda walrasiana. Então, duas propriedades desejáveis e que a verdade a gente mais para frente meio que vai impor quase sempre é a homogeneidade de grau zero e satisfazer a lei de Walras, que para todo preço que seja estritamente positivo e um consumo positivo, a gente tem essa propriedade. Já vamos discutir cada uma destas. Então, homogeneidade de grau zero. Então, vamos lembrar que é homogeneidade de grau K, por exemplo. Então, quer dizer que F, se vocês têm F de alfa X, isto é exatamente igual a alfa a la K F de X. Então, exemplos de funções homogêneas
bem simples. Eu vou fazer aqui alguns exemplinhos. Aqui, por exemplo, f de xy é igual a x quadrado y elevado a 5. Então, se eu fizer f de kx, ky, isso vai ficar k quadrado, x quadrado, k cubo, y elevado a 5. Então, isso vai ficar desculpa, k elevado a 5. Então, vai ficar k elevado a 7, x2, y5. Então, a gente falaria que é uma função homogênea de grau 7, tá? Então, se uma função é homogênea de grau 0, então, se a gente falar que uma função é homogênea de grau 0, quer dizer que f de kx é igual a f de x. Ou seja, que se você faz uma ampliação ou se você considera um múltiplo por um fator de proporcionalidade de x, a verdade isso não vai modificar a função. Então, homogeneidade de grau 0. Isto é, olha aí, se vocês têm a verdade, a homogeneidade de grau 0 não é simplesmente uma propriedade desejável. A verdade é uma propriedade que dá para provar. De PW esta restrição orçamentária é homogênea de grau 0. E já vamos ver a ideia, como isso aqui define a escolha ótima x de PW. A ideia é que isso fique homogêneo. Como que a gente vai mostrar que aquela restrição orçamentária é homogênea de grau 0? É bem simples. Então, vamos mostrar aqui. Essa aqui, B de PW é homogênea de grau 0. Então, como que a gente define como que a gente define uma função, a nossa restrição orçamentária? Então, restrição orçamentária é P por X menor ou igual que W. Então, agora hagamos B de KP KW. Então, isso vai ficar P por KX menor ou igual que KW, que fica Kp por X menor ou igual que KW. E se nosso K for diferente de 0, cancela e queda P por X menor que W. Então, fica exatamente igual com V de PW. Então, isso tem um significado econômico importante. Isso tem um significado econômico importante, que não é gran coisa. Então, simplesmente, se você tem uma restrição orçamentária, aqui está B de PW. E vamos dizer assim, você aumenta todos os preços. Você aumenta todos os preços. E também aumenta a renda. Basicamente, a restrição não muda. Porque imagina tipo assim, se vocês têm que o preço do arroz é 5 reais, que o preço da batata é 2 reais, e alguém fala, agora o preço e que sua renda para comprar arroz e batata é 30 reais. Então alguém fala, gente, o arroz aumentou de preço, agora o preço do arroz é 5.000, o preço da batata é 2.000, pero sua renda é 30.000. Então é quase a mesma coisa, é tipo, meio que é independente da unidade. Se você está trabalhando em termos de miles de reais, como por exemplo, tem muitas moedas da América Latina que tem
muitos ceros. Por exemplo, o peso chileno, o peso colombiano, são moedas com muitos zeros. O que está dizendo é que se você faz um aumento dos preços, que seja tudo proporcional, tudo proporcional, tanto faz, porque no fundo a restrição orçamentária vai ficar sendo a mesma. Porque, no fundo, é simplesmente você aumentar os preços e a renda na mesma magnitude. Vou ler os comentários. Qual é a moeda mais forte atualmente? Euro, dólar ou outra? É, Jerusa, acho que a sua pergunta não tem nada a ver com a aula. Essa seria mais uma pergunta mais como de economia política, não tem nada a ver, não vou responder. Professor, qual é a diferença entre uma função homogênea de grau zero e uma função homotética? É importante. Aquela função homotética, eu vou falar em relação da função homotética daqui a pouco, então não se preocupa. Perdi o time de falar, mas obrigado. Tá, isso seria meio que o efeito da inflação a longo prazo. Mais ou menos tem a ver. O que acontece com o efeito da inflação? A inflação também é um efeito do fato que os países estão produzindo mais e mais recursos, tá? Então, a verdade, a inflação também é uma resposta natural ao fato que os níveis de produção estão aumentando. Então, é, é, a inflação é um efeito macroeconômico e mais ou menos a gente meio que poderia dar uma relação, mas não é exatamente o que a gente está falando. A inflação é um fenômeno de uma natureza totalmente diferente, tá? Beleza. Função homotética. Eu vou falar daqui a pouco o que é uma função homotética, porque a verdade as funções homotéticas vão ser extremamente importantes para a gente. Não vou falar nesta aula, eu vou falar em uma aula posterior. Vou falar uma aula posterior do que é uma função homotética. Vou falar simplesmente a intuição. Isso sim, a intuição vai dar para entender. Porém, não vai ser de momento, não, a gente não vai trabalhar nisso. Então, uma função homotética, imagina que se você tem esta função f, é, não vale muito a pena nesse momento falar muito do que está acontecendo. A ideia é que se você tem uma certa função que está definida aqui, vamos dizer, por uma certa curva, e você quer definir um nível maior, meio que o que você faz é uma expansão a partir da origem. Então, a partir da origem, você vai fazer expansões das funções. Então, você vai ir nestas direções assim. Então, você faz expansões que são proporcionais àquela distância da origem, tá? Então, tipo, se vocês têm uma coisa assim, isto aqui é uma coisa homotética, uma coisa assim não é homotética. Porque isso aqui deveria preservar a forma da função. É tipo, se você fizer uma ampliação daquela função, a gente vai falar mais para frente, só para dar uma intuição. De momento não é importante entender o que é uma função homotética. A gente vai falar um pouco mais para frente. Então, essa é a propriedade de ser homogênea de grau zero. E a lei de Walras, que diz o seguinte, que se vocês multiplicam o preço multiplicado pelo consumo ótimo é igual a W. Então, no fundo, a lei de Walras o que diz é que você fica na fronteira. Então, olha, se vocês estão aqui com uma certa restrição orçamentária, o que diz a lei de Walras é que o ponto ótimo fica na fronteira. Tá? Fica num pontinho aqui da fronteira. Porque aqui, justamente, esta linha aqui é P por X igual a W. O que quer dizer é que nenhuma eleição, a lei de Walras diz que nenhuma eleição ótima é uma eleição interior. Porque se você tiver uma eleição interior, de algum jeito você teria como chegar e melhorar aquela decisão, mesmo com a agenda que você tem, porque isso aqui quer dizer é tudo o que é possível para você. Mesmo com a agenda que você tem, a ideia seria sempre ficar na fronteira. Então, a gente poderia falar
em relação como, oh, pero poderia ser que a gente quer poupar. A gente não tem que as despesas de uma gente não tem que ser toda a renda. A gente poderia querer salvar uma parte e que o que fica das suas despesas ele gostaria de poupar. O que diz a lei de Walras, para entender em termos gerais, é mais ou menos, poderia ser interpretado como o consumo ao longo da vida. Então, mesmo que você esteja poupando dinheiro, vamos dizer que poupar aquele vai ser como dinheiro que você mais para frente vai consumir. Então, mais ou menos o que quer dizer a lei de Walras é, se você tem uma certa restrição, você sempre vai querer chegar você quer chegar a ter um gasto total, porque senão vai ser uma coisa subótima, tá? Mais ou menos naquele sentido que se fala a lei de Walras, e que vai ser importante porque desde esse ponto de vista, quando a gente fala de pontos ótimos, os pontos ótimos, se a gente tem uma certa restrição orçamentária, pela lei de Walras, os pontos ótimos vão ficar sempre na fronteira. Estou falando são propriedades desejáveis. Isso não quer dizer. Oh, desculpa aí. Isso não quer dizer que tem que ser satisfeito sempre. Isso aqui é que estou falando. São propriedades desejáveis. Então, homogeneidade de grau zero para a função de eleição e satisfazer a lei de Walras. Tá? Por que eu falo que são desejáveis? Porque, olha, até agora a gente nem falou de preferência, nem falou de utilidade, nem falou de problema de maximização. Isto aqui, o que estou mostrando é, vamos dizer, a forma mais geral possível. A forma mais geral possível de entender a teoria do consumidor. A apresentação que estou fazendo para vocês é a forma mais geral possível. De forma tal que quando a gente começa a falar, quando a gente comece a falar um pouco de teoria de consumidor com problemas de maximização, todas essas propriedades vão ser satisfeitas. Porém, isso aqui é uma teoria bem mais geral. Então, a gente está fazendo bem teoria da decisão. Isto é aqui, o que a gente está falando é bem da teoria da decisão. Tiago pergunta, a lei de Walras é como dizer que mais consuma sempre é melhor? Então, em certo sentido, sim. Certo sentido, sim. A gente vai ver na semana próxima que a verdade a lei de Walras você vai conseguir provar a lei de Walras se as preferências do agente são estritamente monótonas. Professor, ¿por qué la ley de Walras es desechable? ¿Por qué que es desechable? Porque en cierto sentido, imagina assim que eu vou dar uma situação que vai ficar mais claro. Imagina que você é um pai de família e você tem que comprar mercado para seus filhos. E esse é o mercado do mês. E nesse momento você não se vai importar por poupar nada assim. Simplesmente o mais importante é que seus filhos estejam com o melhor mercado possível, tá? Então, o que acontece se o pai decide que, vamos supor que ele tem 500 reais para comprar mercado? O que acontece se ele compra só 450 reais? Se o objetivo daqueles 500 reais era comprar mercado para os filhos, o fato de ele não comprar o mercado completo, ou seja, se ele não compra os 500 reais, quer dizer que é tipo um desperdício, tá? Então, a ideia é, se você tem um certo dinheiro que está destinado a cumprir uma certa tarefa, você quer gastar tudo de aquele dinheiro, de aquela renda que você tem. Então, mesma coisa, se você tem vamos falar, por exemplo, dos projetos de pesquisa. Se o governo dá para você um dinheiro para um projeto de pesquisa, você quer gastar tudo. Porque se você não gasta tudo, quer dizer que seu projeto de pesquisa não está precisando tanto dinheiro quanto você está dizendo.
tá? Então, em geral, chegar na fronteira é tipo assim, você tem uma certa restrição, mas se você não chega naquela restrição, quer dizer que é uma parte do seu orçamento que é um orçamento que é tipo um orçamento vazio, um orçamento, uma parte que não que é tipo um desperdício, tá? Então, para muitas situações, é desejável ter sempre aquele consumo de fronteira. Então, por isso que são propriedades desejáveis da demanda racional. E em relação eh, o que fala Thiago é mais consumo é sempre melhor. Então a gente vai ver que é uma consequência de uma propriedade que é a monotonicidade estrita. O objetivo do dinheiro seria trazer bem-estar. Se não gastou tudo o dinheiro, não obteve o bem-estar. Sim, é isso o que Humberto está falando, exatamente. Beleza. Então, gente, eu vou deixar hoje. A nossa aula vai ficar até aqui. A nossa próxima aula, a gente já vai falar um pouco de estatística comparativa. Então, vamos ver uma coisa que se chama o efeito preço, o efeito renda. A gente vai trabalhar a matriz de substituição de Slotsky. A gente vai ver todo o nosso. eh, a gente vai fazer uma análise bem profunda de que acontece quando você faz mudanças de cada um dos parâmetros. E é uma mudança que vai ser muito geral, assim que por enquanto a gente não vai precisar, por enquanto, de problemas de maximização, nada do caso. É isso aí. É, o ponto de equilíbrio pode ser um ponto de fronteira. O equilíbrio é uma coisa mais difícil de definir. O equilíbrio vai ter mais parâmetros e vamos dizer, o que a gente está falando apenas é a primeira parte, a coisa mais básica, o mais simples, que tem a ver com o agente. Então, a resposta é sim e não. Mais ou menos. O que acontece? O ponto de equilíbrio vai ser fronteira para cada um dos agentes. Mas quando você cria aquela estrutura que é a economia, que é um jogo grandão, onde tem um monte de agentes, já vamos ver exatamente o que termina sendo um equilíbrio. Porque o equilíbrio, vamos ver, é super bacana e vai ficar uma coisa super interessante. Temos temos uma data para entregar da lista. Qual é eu vou. Então, aquela lista, de novo, desgraçadamente, neste momento, não vai ser possível fazer uma revisão assim das listas. Estamos com 650 alunos. Eu falei para vocês, caso vocês quiserem enviar as listas e que a gente, depois, mais para frente, se a gente poderia dar alguma preferência para pessoas que estão aplicando para o mestrado no IMPA ou algo assim. Então, se vocês querem enviar os materiais, se vocês que estão muito interessados, por exemplo, em estudar no IMPA, fazer mestrado, doutorado no IMPA, então vai ser útil que vocês enviem as listas. O e-mail eu vou enviar para vocês daqui a pouco. Eu vou deixar aquele e-mail das listas, eu vou deixar escrito também no nosso blog. E a data para ser entregue é o fim de semana. Então, sábado ou domingo é ótimo, porque eu vou deixar a seguinte lista o dia na seguinte segunda, tá? Os monitores vão les ajudar um pouco nas monitorias. Peço para vocês entrarem unicamente na sua monitoria pela quantidade de pessoas. Então, vai ser de acordo com a inicial do nome. Beleza, é isso. É isso tudo por hoje. Então, muito obrigado. Então, foi muito prazeroso trabalhar com vocês e a gente fala na quarta. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.